tarde, obrigado pela presença. Eu vou pedir para passar um vídeo muito rápido, gente. Desculpa até pela voz, que eu também estou um pouco rouco, mas é um vídeo de 1 minuto. Só para apresentar um pouquinho melhor aqui a América, que é a empresa que eu dirijo. E a gente vai falar de um tema de muita relevância, acho que para todos vocês, que é a redução de custos com energia para pequenos e médios consumidores, né? Dando aspectos de sustentabilidade e tudo mais. Por favor, Energia. Essencial para o desenvolvimento e fundamental para a competitividade. Há mais de 20 anos, a América Energia atua no setor energético, provendo rentabilidade e competitividade para os seus clientes. Energia. Essencial para o desenvolvimento e fundamental para a competitividade. Há mais de 20 anos, a América Energia atua no setor energético, provendo rentabilidade e competitividade para os seus clientes. Atuando na gestão, comercialização, infraestrutura, geração e eficiência energética. Uma empresa que acredita no país e investe em seu futuro. São investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais em geração e infraestrutura de energia. Uma empresa que agrega valor para seus clientes, trazendo competitividade, sustentabilidade e segurança. Fazendo a gestão de energia com inteligência de mercado, ferramentas de ponta e equipes altamente capacitadas, sempre com foco no cliente, entendendo a necessidade. por algum motivo parou, não tem problema. Se quiser passar para a apresentação, fique à vontade. Bom, a gente preparou aqui uma agenda, basicamente, rapidamente falando da América em si, mas como a gente já passou o vídeo, não há essa necessidade. A atuação da América no setor de panificação, isso é muito importante para mostrar um pouco de histórico. Nem todos vocês nos conhecem, a gente já atua em panificação já há muitos anos, no que era permitido se atuar em panificação, ou seja, com grandes consumidores de energia. Agora a gente consegue atuar, a partir do ano que vem, com pequenos e médios consumidores de energia também, seguindo, tem poucos slides, né, numa breve introdução sobre o setor elétrico brasileiro. Nem todos também conhecem as características aí do nosso país, em termos de setor elétrico, conexão, geração, matriz energética. É importante, até com uma comparação no mundo, o quanto somos renováveis. Em seguida, falando sobre o mercado livre de energia, especificamente, que é um dos temas principais aqui que a gente vai abordar, que é a redução hoje, sem necessidade de investimento, se é significativo, e aí entrando por alguns aspectos que a gente percebe que comumente são colocados nas diversas reuniões que nós fazemos, energia solar ou mercado livre. As coisas, na realidade, elas estão totalmente conectadas, mas é muito normal, né, as pessoas virem conversar conosco, achando que a gente vai fazer uma usina solar em telhado, ou coisas do tipo, até fazemos, mas não é disso especificamente que se trata. Existem conexões, a gente vai trazer cases reais, mostrando quais são os resultados isolados ou convergindo em conjunto. E a gente está lançando aqui, nesse evento, o selo da América de Energia Renovável, é algo extremamente relevante para todos os estabelecimentos. Nós vamos mostrar casos práticos já praticados no mercado, de grandes indústrias, exemplo de Heineken e PepsiCo, e como isso pode se aplicar a estabelecimentos de consumo menor. Essa palestra ela tem duração, acho que de uns 20 minutos, tá? Depois eu abro para perguntas, mas qualquer um que queira me interromper também fica à vontade. Então, nossa atuação no setor alimentício, a América é uma empresa de 20 anos, né, 22 anos. Nosso primeiro cliente de mercado livre foi a Clarios, que faz as baterias Eliar e Delphi, aqui em Sorocaba. Então, eu estou citando porque até hoje é o nosso cliente, não é do ramo alimentício, mas até hoje é o nosso cliente. Ele migrou em janeiro de 2003 ao mercado livre, que é parte do que a gente está apresentando aqui. E, na sequência, a PepsiCo, em 2009, todas as fábricas, migramos à fábrica de Itu em janeiro de 2009 ao mercado
Mercado Livre, em sequência todas as demais fábricas. Quando a PepsiCo adquiriu a Mabel, também a mesma coisa. Seguimos em 2016 com a Padaria Real, em Sorocaba, que tem um porte médio para grande em termos de consumidor. Então, sim, é uma padaria que se enquadra na legislação anterior, no sentido de poder ir ao Mercado Livre, e os estabelecimentos agora, a partir do ano que vem, como eu disse, eles também podem ir. A Copenhagen, desde 2017, a Medias Branco também, desde 2017, Barrica Lebot, Bimbo, Panko, recentemente, o ano passado, Mondelez. E aí, já entrando, né, a partir desse ano, já entrando para essa linha de Mercado Livre, a partir de janeiro do ano que vem, abertura de mercado, nós temos aí, recentemente, fechado aí o Madeiro, a Portugália, Saint-Germain, Vila Grande, dentre diversos outros estabelecimentos, né. Aqui foram os primeiros estabelecimentos que nós fechamos e outros mais vieram. Falando rapidamente sobre o setor elétrico brasileiro, essa é a configuração geral. Imagina que até 1995, todo o setor elétrico brasileiro era uma pangeia. Geração, distribuição, consumo, tudo isso, transmissão de energia, tudo isso estava dentro do mesmo arcabouço. E aí veio, na época, o então presidente Fernando Henrique, fez um processo, né, de desmembramento aí do setor, criando as figuras específicas de geração, transmissão, distribuição, e surgiu o Mercado Livre naquele momento, numa transição aí de abertura de mercado de 8 anos, que hoje a gente vê que não durou 8 anos, né? A gente está tendo uma abertura agora para 2024, era uma abertura para acabar, para ter sido feita em 2003, e ela está sendo feita agora para 2024. Então, toda a geração de energia do país ela é transmitida fisicamente para as distribuidoras de energia, exemplo da Enel aqui em São Paulo, era uma concessionária geográfica de distribuição, e as distribuidoras entregam energia, tanto para os clientes, consumidores, que a gente chama de cativos, e aqueles que podem escolher o seu fornecedor de energia, que é o Mercado Livre. É importante destacar que o Brasil é um país continental, mas ele é interligado. Então, uma usina no Nordeste consegue fazer negócios, entregar energia para um consumidor no Sudeste. Ou seja, todas as regiões elas são atendidas, com exceção do sistema isolado. Aí a gente está falando de Amapá, que aí você tem aí uma configuração de energia diesel. São grandes usinas termoelétricas que os atendem, porque a gente ainda não tem linhas de conexão e de transmissão de energia para atendê-lo. Mas o Brasil, esse gráfico é justamente para mostrar o quão interligado ele é. E aqui a matriz energética, dando um destaque do Brasil em termos de energia renovável. E no mundo, o Brasil, na configuração de energia renovável, veja, em termos de geração de energia, a gente tem uma matriz hidroelétrica. Por isso que toda vez que para de chover, se entra em crise, chove muito, todo mundo está feliz, e a gente continua dependendo disso, independente da quantidade de energia eólica, solar, porque são energias intermitentes. Então, quanto mais se investe em energia eólica, solar, isso não significa que a gente consiga resolver o problema do país de geração de energia. Mas a gente tem essa capacidade de geração renovável, imagina, 84% do Brasil é renovável, e quando a sua matriz no mundo ela é de 25%. A gente é muito elogiado nesse sentido em fóruns internacionais. O Brasil, normalmente, ele tem uma atuação em termos de preocupações de clima, normalmente deixam o Brasil, em termos de geração de energia, por último, porque sabe que a gente já tem esse tipo de matriz. Falando do Mercado Livre, depois eu vou entrar na questão de geração de energia fotovoltaica e das oportunidades claras aí de redução de custos, mas explicando o que se trata o Mercado Livre, novamente, vários de vocês já conhecem, mas me permitam aí retornar nesse assunto para poder harmonizar conhecimento. Então, nós temos um mercado cativo, toda a geração de energia do país vai lá para o mercado cativo, e no mercado cativo o consumidor ele não tem livre negociação. O que é essa livre negociação? A distribuidora de energia, caso Enel São Paulo, entrega uma fatura só para o consumidor e ali ele não pode discutir, né, se eu quero comprar energia mais barato ou não. E o Mercado Livre é a opção disponível agora para os pequenos consumidores, onde ele pode optar pelo seu fornecimento. Lembrando, quando a gente fala de fornecimento de energia, a gente não está falando da entrega física da energia. A entrega física da energia continua sempre no mesmo formato pela distribuidora local. Esse é um gráfico mostrando o tamanho do Mercado Livre hoje no país e até onde ele pode chegar, né? Ou seja, a gente tem quase 90% da indústria já no Mercado Livre. Então, a gente tem 11% de pequenos e médios consumidores que ainda podem migrar. Esses 11%
Tem um dado recente que mostra que são mais ou menos 200 mil consumidores que se enquadram nesses 11% ainda disponíveis para migrar ao Mercado Livre. E aí isso representa 37% da energia do país. Parece pouco, mas não é. A gente está falando que não tem iluminação pública, normalmente as empresas públicas também não têm esse tipo de contratação, as residências não podem contratar e toda baixa tensão. Então, os 63% aí do país ele ainda permanece cativo, mas tem um horizonte aí de liberação aí para frente. E aqui já alguns exemplos, né? A gente faz perguntas, né, mas para tentar trazer para um senso prático, quem pode migrar, qual é a economia, quais são as dificuldades. Né? Então, quais empresas podem migrar para o Mercado Livre a partir de janeiro do ano que vem? São as empresas, e aqui a gente tem alguns exemplos de contas de energia que a gente faz um destaque, mostrando que são empresas conectadas em média tensão, do grupo A. Média tensão é para quem tem uma cabine primária. Grupo B é para quem é conectado em baixa tensão. Para quem não conhece, né, o que é, quando a gente pega ali o poste, você tem um transformador, se você se conecta, como a nossa casa ali, na trifásica, 220, 110 volts, isso é baixa tensão. Quem se conecta naqueles 3 fios maiores, ele precisa ter um transformador próprio com uma cabine primária. Aqueles 3 fios maiores são 13.800 volts, e aí você tem uma média alta tensão. Esse é o pré-requisito. Qualquer consumidor que esteja conectado em média tensão pode ir para o Mercado Livre. Aí a gente abre também uma possibilidade, existem várias aí disponíveis, principalmente aqui na área da Enel, em São Paulo, de uma unidade que não esteja conectada em média tensão, pode migrar para o Mercado Livre? Não, ela não pode, mas basta fazer uma cabine primária. Óbvio que não é algo simples, necessita de espaço, tem que ter conexão na distribuidora, eventualmente a conexão é subterrânea, e a gente tem feito um esforço para entender consumidores, né, que eventualmente mandam faturas para a gente analisar com visitas técnicas para verificar a viabilidade de fazer uma cabine primária, eventualmente a própria América fazer um investimento. São investimentos de 100, 150 mil reais, que eventualmente fazem sentido pelo payback curto. O que muda com a migração, né? O consumidor que foi para o Mercado Livre, no mercado cativo, como havia dito, ele tem uma fatura de energia, no Mercado Livre são 2. Ele vai continuar pagando uma fatura de energia para a distribuidora e ele paga a fatura de fornecimento de energia para a América. Simples assim. Aqui um exemplo prático, né, de resultados aqui na área da Enel. Essa é uma padaria, uma conta de uma padaria, que obviamente a gente só tirou o nome ali, mas é uma conta em média tensão. Essa é a configuração de uma conta de média tensão. Tem demanda contratada, consumo, né, energia reativa e por aí vai. Ela tem uma conta de R$29 mil. Nesse caso, foi proposto e foi fechado um desconto garantido de 25%. Depois eu explico um pouquinho melhor o que é isso na sequência, mas é um desconto garantido. E esse desconto garantido ele é aplicado praticamente bottom line na fatura. É o valor da fatura 25% menos, com uma pequena exceção. Não está incluso iluminação pública e multas. A gente não consegue dar desconto em iluminação pública, mas é uma taxa relativamente baixa, a gente está falando ali R$400, alguma coisa nesse sentido, e também a questão de multas, multa por atraso, uma demanda contratada de uma forma ineficiente, em multa também não se dá desconto. Então, se eventualmente tiver, a gente não consegue, mas de restante, não tem vírgula, é 25% bottom line. Aí, entrando, né, a gente mostrou uma economia garantida. Esse é um tipo de proposta que tem sido comumente colocada em mercado para esses pequenos consumidores. Por quê? Porque é uma contratação relativamente mais segura. Quando falo mais segura, ela não exige muito conhecimento do que é Mercado Livre. Então, se contrata uma economia garantida, bottom line, todos os meses você verifica, entrega um relatório, e assim se comprova, e aí o consumidor passa a ter uma maturidade maior sobre o Mercado Livre. Mas existem outras formas de se contratar energia no Mercado Livre. As grandes indústrias, por exemplo, compram em preço fixo. Elas não compram em economia garantida. Então, quais são os tipos de energia, de formações de preços ou propostas disponíveis no mercado? Desconto garantido, o que a gente acha que é o mais conservador. Preço fixo.
com os encargos inclusos. Não vou entrar muito na tecnicidade disso, mas é disso que se trata. A proposta vem assim escrita. É um preço fixo indexado no IPCA e tem os encargos inclusos. E preço fixo sem encargos inclusos, esse é o mais arrojado que a gente acha, porque o consumidor, de fato, ele tem que ter um conhecimento pleno do que é energia, encargo e como isso se comporta, para não ser pego aí de surpresa em eventuais movimentações de mercado. Aí a gente fez aqui, trazendo para questões mais práticas, o que influenciam essas propostas? Índices inflacionários, tarifas das distribuidoras, encargos setoriais, ações governamentais, bandeiras tarifárias, tudo isso influencia no resultado final dessa proposta que é feita, desde a proposta mais conservadora à proposta mais arrojada. E o porquê? Dando exemplos práticos aí de situações que surgiram, aconteceram, e como que se comportaria o resultado de um consumidor que foi para o Mercado Livre, caso isso aconteça. Então, vamos dar um exemplo prático aqui. No antigo governo da presidente Dilma, isso em 2013, antes da eleição de 2014, ela fez uma redução de 32% para todos os consumidores cativos. Imagine que alguém, naquela época, comprou energia com uma economia garantida. Teria 32%, mais 25%. Imagina que alguém comprou energia num preço fixo. Teria a economia que ele já teria naquela época, sei lá, 30%, menos 32%, ou seja, ficaria 2% negativo. Então, aqui já começa a mostrar o porquê um é muito conservador e o outro é relativamente mais arrojado. Não significa, eu sei que essa questão da Dilma é uma situação muito específica, né? Isso raramente acontece, mas a gente está no Brasil, e aí, para não deixar isso só na mão da Dilma, a gente tem também aqui o Bolsonaro, também recentemente, ano passado, retrasado, também o tempo passa rápido, também colocou aí sancionou aí uma lei que previa aquela questão de restituição de PIS/COFINS e tudo mais. Isso fazia com que as tarifas cativas reduzissem de valor. Mais uma vez, quem tem desconto garantido, pega essa redução e acrescenta o desconto garantido. Quem não tem, aí você desconta o inverso. Outras questões, a crise hídrica 2021, todo mundo acompanhou, eu cansei de fazer reunião com um monte de consumidor prevendo já um racionamento de energia em 2022 e não teve. Mas teve a crise hídrica. O que acontece com a crise hídrica? O governo despacha térmicas, o preço da energia sobe, e aí o preço da energia no mercado cativo ele sobe, aí a economia fica maior. Nesse caso, vocês têm vantagens de comprar em preço fixo, com os encargos inclusos. Sem encargos inclusos é terrível, porque esses encargos estão diretamente relacionados às térmicas, então eles sobem muito. Então, aí já começam as diferenciações e começam a vir uma determinada tecnicidade que eu não quero entrar muito no mérito, porque não é objeto, né? Algumas outras questões, IGPM, 30% também em 2022. Imagina, você comprou uma energia e indexou no IGPM, não é um preço com economia garantida. Subiu 30%. Aí a redução que você estava lá prevendo de 30%, aí você já tem uma redução significativa do percentual de economia. Por fim, uma situação atual, aqui na área da Enel, em São Paulo, foi aprovada agora, dia 4 de julho, uma redução nas tarifas cativas de 4%. Quem comprou energia com 25% de economia garantida vai ter os 4% mais os 25%. Então, a gente só trouxe notícias, né, para poder ilustrar melhor como que se comporta os tipos de contratação de energia dentro dessa formatação. Para a América vende energia em todos os formatos. A gente só destaca que o consumidor, ele de fato precisa ter um determinado nível de maturidade para entender esses produtos. Porém, no produto mais conservador, ele é tão simples, e a legislação fez com que ele fosse simples justamente para que o consumidor pudesse optar pela migração sem qualquer tipo de transtorno. Essas são as etapas para se migrar, ou seja, as perguntas frequentes que são feitas, né, do tipo, poxa, tudo bem, eu quero migrar ao Mercado Livre, como que eu faço? Primeiro, solicito uma análise de viabilidade para saber se é viável ou não, em qual condição de proposta, economia garantida, preço fixo. Então, no estudo de viabilidade, isso é feito sem custo na América, basta encaminhar uma conta de energia para a gente. Na sequência, tem que se contratar a energia, né? A gente identificou a viabilidade, a gente vai colocar uma proposta de venda de energia. Em sequência, se avisa a distribuidora, no caso aqui de São Paulo, a Enel, no interior, a ECPFL, Electro, se avisa a distribuidora que, a partir de determinada data, se quer o Mercado Livre, para que a distribuidora simplesmente ajuste o portfólio dela de compra de energia, sabendo que alguém já vai fornecer.
Por fim, tem que fazer uma simples adequação na cabine de entrada, é uma telemetria que se instala, que tem um custo estimado aí da ordem de 3 a 5 mil reais, é uma vez só. Esse é o investimento ínfimo que eu havia dito, não se compara com investimentos de 200, 300, 500 mil reais de energia fotovoltaica, e o início do Mercado Livre é logo na sequência. Todo esse processo dura mais ou menos uns 6 meses, e a América tem todo um corpo gestor para poder acompanhar e gerir esse processo para os consumidores que nos contratam. Esse é o acompanhamento mensal. Todos os meses a América entrega uma fatura com um comprovante de resultados. É relativamente simples, ele tem a mesma configuração de uma conta de energia, auditável, e aí ali se comprova os resultados e se emite faturamento para o consumidor. E a gente tem uma plataforma web onde o consumidor tem os contratos deles digitalizados, todas as faturas disponibilizadas, os relatórios. Ele pode fazer comparação entre períodos. Eu quero comparar minha demanda ou meu consumo desse ano com o de 2 anos atrás, ou seja, tem ferramentas gerenciais muito interessantes nessa plataforma. Eventualmente, solicitem um demo, a gente entrega, faz uma apresentação, sem problema. Aí vem a questão, né, que todo mundo pergunta, energia solar ou Mercado Livre? E aí entram, né, as perguntas. Né? Temos investimentos? Quais são? Quais as garantias? A economia? Qual é? É uma energia limpa, renovável? Temos segurança nesse tipo de contratação? É viável ter as duas soluções? Sim, é viável ter as duas soluções, e a América, dentro de todas as suas subsidiárias, elas têm soluções para isso. Ou seja, vocês querem construir uma usina solar, não há problema. A América Infra é uma subsidiária da nossa holding, e ela constrói esse tipo de usina no país inteiro. E a América, comercializadora varejista, é quem atua com o pequeno consumidor de energia para vender energia no Mercado Livre. E as soluções, elas são conexas. Aqui um exemplo de solução conexa. Aqui tem um pouquinho de tecnicidade, mas vamos lá. 2 situações que talvez vocês se localizem dentro dos empreendimentos de vocês. Elas são distintas, por uma é off-grid, outra é on-grid. Quando você faz uma placa solar, você colocou dentro do seu estabelecimento, mas você não conectou com a distribuidora, ela não sabe que você existe em termos de geração de energia. Existem todas as proteções, até para que ela não saiba. Isso não é que é escondida, simplesmente assim que é feito. E off-grid, ela tem uma geração, essa geração é solar, né? Durante o dia ela se compensa, durante a noite não se tem, e assim fica. No outro caso, é a geração local on-grid. Nesse caso específico, se prevê que essa geração instalada, eventualmente, elas têm sobras de energia. E, pela legislação atual, toda a sobra de energia entregue para a distribuidora, ela pode ser consumida em outros horários pelo consumidor ou em outros períodos. Você fica com esses créditos por 5 anos para utilizar. Parece muito mais viável a segunda do que a primeira, mas hoje em dia não é muito assim que acontece. E a gente vai trazer casos reais aí, com alguns valores aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Esse é o caso de uma conta de energia na área da antiga Celg, que é Equatorial, agora em Goiás. É uma conta de uma panificadora. Tem uma conta de R$25 mil mensais. E, se for instalado 30%, aqui alguns números, né? Se instalar 30% do consumo dele em geração fotovoltaica, dentro do site, sem conexão com a distribuidora, isso significa que ele vai ter uma economia da ordem de R$5 mil, o equivalente a 20%. Se ele instalar 30% de placa solar. Esses 30% devem custar algo da ordem de R$400 mil. Então, o payback, obviamente, que ele é relativamente alongado, mas é algo que, depois de amortizado, você fica com essa economia para sempre. Né? Basta só manter aí a operação manutenção, e as placas, cada vez mais, elas trazem tecnologias onde a periodicidade da manutenção é cada vez mais espaçada. Antigamente era 2 meses, 4 meses, 6 meses, né? Agora tem grafeno, uma série de itens mais tecnológicos que ajudam nesse sentido. E o Mercado Livre, como que ele se conecta nisso? Se ele instalou uma placa solar para 30%, os outros 70% podem ser atendidos pelo Mercado Livre. E aí você tem mais 25% de economia, mantendo aquele mesmo exemplo anterior, e, no final, você vai ter aí uma redução de R$25 mil para R$15 mil. Aqui existe um gerenciamento um pouco mais apurado, porque a gente precisa, mensalmente, entender qual foi a geração fotovoltaica, qual foi o consumo, apurar isso. Só que os produtos que têm sido colocados pela América no mercado, eles têm 100% de flexibilidade. Consome o que for,
Então, qualquer os 30% já gerados, se o restante for qualquer volume, não importa, ele vai ser faturado com esses 25% de economia garantida. É disso que se trata dentro do tamanho dessa reunião, dessa palestra, é o que a gente quis trazer para vocês. A gente tem aqui o stand aqui da América, que logo na entrada do evento, à direita, a gente pode tirar diversas dúvidas, mas eu quero só finalizar agora dando destaque para o nosso selo de energia renovável. Ele é muito importante. Vou mostrar alguns casos práticos também. Então, a gente está lançando esse selo. Toda a energia comercializada pela América ela é 100% renovável de forma certificada. O que são esses certificados? São certificados internacionais de energia renovável. Esses certificados, quando emitidos, eles têm uma auditoria no país, que ele olha a usina, cada megawatt-hora gerado pela usina, tem o CNPJ da usina, tem aonde a usina é localizada, o nome da usina, e o que ela gerou, e o que o consumidor, com o CNPJ, a razão social e endereço, consumiu. Isso é entregue para o consumidor e atesta que 100% da energia consumida por ele é renovável com rastreabilidade. Não é simplesmente conectado na rede, o Brasil é um país de energia renovável. Não. Esse certificado foi utilizado, por exemplo, para PepsiCo. No caso, a gente mostra aqui o Todinho. A gente participou, eu particularmente, 6 meses, diretamente com a equipe de operação da PepsiCo, para poder montar esse projeto. É um projeto que eles têm que ter uma emissão de certificado de 3 em 3 meses para linkar com a produção, porque a embalagem tem que ser feita e a produção tem que ter 100% atestada, eles não podem ligar um gerador a diesel para ter essa menção atrás do Todinho dizendo que ele é produzido com energia 100% renovável, e a gente está falando do conteúdo, não estamos falando da embalagem, né? No caso da Heineken, é um processo um pouquinho anterior, mas na garrafinha da Heineken, não fomos nós que fizemos, né? Eles fizeram por conta própria, mas é o mesmo certificado que eles utilizaram, o mesmo que a gente está propondo aqui. E eles utilizaram para colocar que a energia da Heineken é uma energia verde, obviamente que tem um marketing muito interessante nesse sentido, né, porque a garrafa é verde, e a gente traz a aplicação de como isso ficaria, no caso de padarias, aqui, por exemplo, né, dando um exemplo do saquinho de pão, aqui a gente criou um slogan, né, para o segmento de vocês, que é a energia é o ingrediente que faz a diferença, e aí teria o selo, que é um selo de 100% de energia renovável. Esse selo ele pode ser adequado, ele não é imposto. Ele pode ser adequado no formato e no layout que qualquer consumidor quiser. A gente sabe que qualquer cor que se coloque num saquinho de pão imputa em mais custos. Então, isso não há problema. A gente transforma isso do jeito que for. Mas, enfim, se é isso, a gente colocou uma demonstração de como ele seria colocado ali ao fundo, né, num balcão, por exemplo. Então, ele pode ter todas essas aplicações, não só no saquinho de pão, mas nos produtos produzidos nas padarias, confeitarias e todas as instituições que participam aí da feira e do congresso. Por fim, só alguns destaques dessa energia renovável. O que foi? O que é? Desculpa, gente. Pois não. Perdão. Acho que agora está. Estão me ouvindo? Então, tá bom. Só queria ver que você estava terminando, né? Eu só queria aproveitar para falar parabéns pela sua apresentação, e que é um tema muito importante. Meu nome é Maíra, eu sou do Sebrae Nacional, e esse tema está tão prioritário na agenda de tudo que a gente consegue ver, que a gente consegue reduzir de custo, né, no pequeno negócio. A energia está aí, pronta para a gente aproveitar. Então, a gente trouxe aqui para a FIPAM um stand do Sebrae sobre eficiência energética. A gente está lançando uma jornada de eficiência energética, então eu queria aproveitar para convidar todo mundo para passar lá. Está do lado do Sampapão, está bem legal, uma padoca com soluções de eficiência energética, e já entra, quem for no stand já entra numa jornada de eficiência energética, que a gente vai apoiar a tomar decisões sobre isso e entrar, né, em modelos como esses que ele está apresentando. Então, aproveitei a oportunidade, né, de conhecer o stand da América, também está lindo, para vocês aproveitarem essa oportunidade que a gente está vendo aqui. É realmente o principal ponto para a gente conseguir reduzir custos esse ano. Não tenha dúvida. Obrigado aí pela parabenização.
Eu estive no Sebrae, de fato, né, faz um trabalho muito diferenciado no sentido de encontrar, de uma forma verticalizada, todos os potenciais de redução, desde o indoor, que a gente fala, da eficiência energética em si, e a questão de mercado livre é algo que, aí, esse ano, ou no final do ano passado, já se instalou, até com alguns processos legislatórios bem interessantes. A gente está lá junto, já cadastrado também para colocar ofertas com vocês também, ótimo. Eu queria só finalizar, então, dando os benefícios, aqui benefícios mais, né, destacados mesmo, o valor da marca a gente já explicou, melhores práticas de ESG, veja, no Brasil não é obrigatório fazer declaração de gases de efeito estufa, porém várias empresas fazem. Esse certificado, ele zera a emissão de gases de efeito estufa no escopo 2 do GHG Protocol. O que é isso? Toda a energia consumida no escopo 2, ela, se você enquadra esse certificado e zera em termos de megawatt-hora consumido e número de certificado, você fica uma empresa 100% renovável nesse sentido. Não é obrigatório, mas quem quiser fazer também pode ser feito, mas só o certificado em si, ele já atesta, ele neutraliza carbono. Quando a gente fala de carbono, é mais ou menos 1/3 de tonelada de carbono para cada megawatt-hora consumido de energia renovável. Comprovação de origem, aquilo que eu disse, o certificado dá origem, diz quem é a usina, qual é o volume feito, e ele dá ele faz esse link e contribui com programas socioambientais, porque essas usinas em si, elas têm programas socioambientais nesse sentido. É isso. Obrigado. A gente está à disposição. Qualquer dúvida, estamos à disposição.